Olá e bem-vindos. O material que a gente tem hoje para analisar é, olha, no mínimo intrigante. Bastante. É um resumo bem detalhado do livro Métodos de Concentração, de Grigori Grabovoi. E, logo de cara, é bom avisar. Se a primeira coisa que vem à mente é meditação, para relaxar, mindfulness, Pode esquecer, é outra proposta. completamente. É um sistema, quase uma engenharia da consciência. A base de tudo, o que o texto chama de princípio fundamental, é a salvação universal e o desenvolvimento harmonioso. Então não é sobre esvaziar a mente, sabe? Não mesmo. É o contrário. É sobre direcionar a mente com uma precisão quase matemática. Isso. E a grande promessa é que, seguindo uma série de exercícios mentais diários bem específicos, seria possível alinhar a própria realidade com o que o autor chama de pulso do universo. E o objetivo não é só bem-estar pessoal, né? Não. O texto fala abertamente em restaurar a saúde, desenvolver a consciência a um outro nível e, a parte mais ousada, ter um controle proativo dos eventos da vida. E para chegar lá, o método se organiza num ciclo de 31 dias de exercícios. Cada dia do mês tem uma tarefa específica e cada tarefa diária se divide em 3 partes. Sempre 3 partes. Sempre. É uma abordagem que o próprio material descreve como tecnológica. É como se a consciência fosse um software que pode ser programado. E é essa programação, essa estrutura e a filosofia por trás dela que a gente vai explorar hoje. Certo. Vamos mergulhar nisso então. A primeira coisa que chama atenção é essa estrutura que se repete todo dia. Um formato tripartite. Exato. O primeiro exercício de cada dia é sempre se concentrar em um elemento da realidade. Pode ser algo fora, tipo uma planta, ou algo interno, como uma parte do corpo. No primeiro dia, por exemplo, o foco é o pé direito. É o que a gente pode chamar de ponto de ancoragem. O exercício começa no mundo físico, no concreto, em algo que se pode sentir ou ver. Uma fundação. É a fundação sobre a qual os outros 2 passos, que são mais abstratos, vão ser construídos. É uma forma de dizer, comece aqui no mundo tangível. Exato. Depois dessa âncora, o segundo exercício dá um salto para o abstrato. O foco em 2 sequências numéricas. Uma de 7 dígitos e a outra de 9. E o material dá sequências específicas para cada dia, né? Isso. Para o dia 1, por exemplo, os números são 1845421 e 8451324889. E esse é um ponto crucial. O texto não trata esses números como símbolos aleatórios, mas como coordenadas ou frequências informacionais. Como assim frequências? A premissa é que cada número, e a sequência toda, vibra de uma certa maneira que pode, segundo o sistema, interagir e reestruturar a informação da realidade. Não é só numerologia, é apresentado como uma tecnologia baseada em vibração. Ok. E o terceiro passo do dia tem um nome bem imponente. Controle verbal informacional. Isso soa complicado. Na prática, do que a gente está falando? É tipo usar afirmações, mantras... Boa pergunta. Pelo que o material descreve, vai um pouco além de um mantra. É mais como uma reflexão filosófica direcionada, sabe? Uma instrução verbal que se dá à consciência. Um comando. Quase. No dia 1, por exemplo, a reflexão é sobre o pé direito, como um ponto de suporte, um ponto de criação. Então, depois de focar no físico, o pé, e no simbólico, os números, você encerra com um comando conceitual. Uma ideia-força que dá significado a todo o exercício. Entendi. Então é uma progressão. Do pé pro número. Isso, do número para a ideia. Exatamente. E o que é fascinante nessa estrutura é a combinação deliberada de diferentes linguagens da mente. Começa com a percepção sensorial, passa para o pensamento simbólico-matemático e termina no abstrato filosófico. É uma tentativa de engajar a consciência em vários níveis ao mesmo tempo. Sim, partindo do mais denso para o mais sutil. Certo, então temos a estrutura diária. Objeto físico, números e uma intenção verbal. Mas olha, a parte que mais me chamou a atenção foi que o livro não diz só para pensar nisso. Ele entrega um manual de instruções visual, quase uma interface gráfica para a mente.
Sim, e essa é talvez a parte mais tecnológica da abordagem. Não basta pensar passivamente, a proposta é interagir ativamente com a informação. A primeira ferramenta que ele apresenta é a esfera do objetivo. A esfera do objetivo. A ideia é encapsular seu objetivo, seja a cura de algo, a resolução de um problema, numa esfera mental. Uma esfera. Por que uma esfera especificamente? A escolha não parece ser trivial. Na simbologia universal é a forma da totalidade, da perfeição, né? Sem arestas, começo ou fim. Ao colocar o objetivo dentro dela, o sistema já está sutilmente induzindo a pessoa a vê-lo como algo completo, alcançável. Mesmo antes de começar o trabalho com os números. Exato. É uma preparação psicológica poderosa. E o texto ainda diz para mover essa esfera para a área mais iluminada da sua percepção. É um ato de direcionar a intenção para a luz, assim. E essa interação fica ainda mais complexa com os números. Para a sequência de 7 dígitos, o método sugere visualizar os números na superfície de um cubo. Você pode girar o cubo, mover os números, é bem dinâmico. Isso. Ele te força a tratar a informação como um objeto tridimensional. Pense nisso como um videogame mental. Você não está só lendo o placar, você está entrando na arena, manipulando os dados. A ideia é que essa interação engajada tem mais poder, então. Muito mais do que uma repetição passiva. Mas a visualização para a sequência de 9 dígitos é ainda mais imersiva. A instrução é se imaginar dentro de uma esfera gigante com os 9 números escritos na superfície interna. É outro nível de imersão. E a tarefa é olhar ao redor, nesse espaço mental, e encontrar o número que parece mais brilhante. É quase como encontrar uma pista num jogo. E quando você encontra esse número mais brilhante, o método instrui a conectá-lo mentalmente com a sua esfera do objetivo. Isso transforma tudo numa atividade quase arquitetônica. Você constrói um espaço, identifica um ponto de energia, que é o número brilhante, e o canaliza para o seu objetivo, que é a esfera. O texto também fala em simbolizar, que é associar um número a uma árvore ou a um sentimento, criando mais pontes entre o abstrato e o concreto. Ok, então toda essa arquitetura mental, essa engenharia, para quê? Qual o propósito final? O material é bem explícito sobre isso. Diz que não são práticas para relaxamento, mas controles ativos para construir eventos. A linguagem é forte. Muito. O praticante se torna um resgatador no nível da informação, numa luta contra a destruição. Essa escolha de palavras é muito significativa. Ela enquadra a prática não como uma busca por paz interior, mas como um ato de responsabilidade cósmica. Você não está meditando, você está, na visão do sistema, ativamente participando da manutenção e criação de uma realidade harmoniosa. Isso explica a menção à salvação instantânea em emergências. Não é só um projeto de longo prazo, é uma ferramenta de intervenção. E o campo onde essas intervenções são mais destacadas no resumo é o da saúde. É aqui que o material faz algumas das suas afirmações mais... Uau! Sem dúvida. A saúde plena é vista como o estado padrão, a norma do Criador. Qualquer doença é tratada como um desvio na informação, uma dissonância que pode ser corrigida. O corpo físico vira um campo de aplicação direta. Exato. E os exemplos são muito diretos. Voltando ao exercício do dia 1, o foco no pé direito. O texto diz que esse ponto não é só uma parte do corpo, mas um ponto de criação e um ponto de suporte. A alegação é que, ao se concentrar ali, a construção da realidade da matéria corporal acontece de forma automática. É uma ideia bem radical que nosso pé é tipo uma alavanca para construir a realidade. É o princípio do ponto de apoio de Arquimedes, mas aplicado à consciência. Dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Aqui, o sistema diz, focalize corretamente no seu ponto de suporte e você construirá seu mundo, inclusive o seu corpo. Inclusive, é uma metáfora poderosa sobre como a estabilidade e a criação começam com uma base bem firmada. E falando em construir o corpo, o documento vai além e cita um caso para ilustrar o poder do método na regeneração de órgãos. Ele menciona que o útero de uma mulher teria sido totalmente reconstruído através dessas práticas. Sim, é uma alegação forte. É importante deixar claro que esta é uma alegação contida na fonte que estamos analisando
E é uma afirmação que, para dizer o mínimo, é extraordinária. Com certeza. E dentro da lógica interna do sistema, essa alegação, por mais radical que pareça, é a conclusão lógica da premissa inicial. Faz sentido dentro daquele universo. Isso. Se a consciência pode estruturar a informação e a matéria é uma forma de informação, então a reconstrução da matéria física se torna teoricamente possível. A saúde perfeita é a norma, e o método se apresenta como a ferramenta para restaurar essa norma. Outro aspecto que me pareceu central é o uso constante da natureza como ferramenta. Não é só sobre números e partes do corpo. Por exemplo, no dia 3, o foco é na luz refletida pelas plantas. No dia 11, o objetivo é entender a comunicação com os animais. Exato. É uma conexão muito forte com o mundo natural. Sim, e a natureza aqui tem uma dupla função. Primeiro, ela é usada como um modelo de harmonia. Segundo o texto, o mundo natural já opera segundo os princípios do desenvolvimento harmonioso. Então, se concentrar numa planta é como se sintonizar com algo que já está certo. É como usar um diapasão para afinar um instrumento. A natureza é o diapasão. E não para por aí. O dia 16 fala em interagir diretamente com sol, ar e água. É uma abordagem muito elementar. Sim, e ao mesmo tempo em que o sistema te ancora no que é mais próximo e físico, as plantas, os elementos, ele também te projeta para o extremo oposto, o infinitamente distante. O texto introduz o conceito de áreas remotas da consciência. O que seria isso exatamente? E qual a finalidade? Seria direcionar o foco da concentração para objetos muito, muito distantes. Nuvens, estrelas, galáxias. A explicação que o material dá é fascinante. Focar no distante permitiria um processamento ultra rápido de informações. Processamento ultra rápido? Como assim? A lógica apresentada parece ser que, ao deslocar a consciência para longe do ruído, do corpo e do ambiente imediato, se acessa uma camada de processamento mental mais pura, mais veloz. Sem interferências. Exato. E essa velocidade seria essencial para materializar objetos ou resolver problemas complexos rapidamente. O sistema chega a descrever exercícios que ensinam a trazer essa percepção remota de volta para perto, criando um impulso único para construir a realidade. É como ir buscar uma ferramenta muito poderosa que está longe para resolver um problema aqui e agora. Exatamente essa é a ideia. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças, as esferas, os números, o foco em plantas e estrelas, qual é a grande filosofia que amarra tudo isso? É aqui que o material sai do campo da técnica mental e entra de vez na cosmologia. A linguagem que ele usa, unidade divina, amor universal, ecoa muitas tradições espirituais, mas a aplicação é muito moderna. É quase um life hacking espiritual, sabe? E a ideia central parece ser que cada pessoa é, em essência, um criador feito à imagem e semelhança do criador original. A concentração seria um método para ativar essa capacidade. Precisamente. A filosofia se apoia em alguns pilares. O primeiro é essa unidade divina, que não é algo passivo a ser encontrado, mas algo a ser realizado através do desenvolvimento divino, verdadeiro e criativo. Em outras palavras, você se une a Deus ao agir como Ele. Criando e desenvolvendo em harmonia. O amor é descrito como o alicerce fundamental do mundo, o princípio que conecta tudo. E o conceito de eternidade parece ser o objetivo final de tudo isso. Sim, a eternidade é a chave. O documento afirma que a vida é eterna e que a plena realização dessa verdade é a meta. Isso leva uma ideia muito forte de autocriação. Autocriação? O texto diz que, ao criar o que é eterno, eventos harmoniosos, saúde perfeita, o praticante está, na verdade, criando a si mesmo como um ser eterno. Não é algo que se recebe, é algo que se constrói. E essa construção não é um projeto egoísta. O resumo menciona que o progresso individual está ligado ao de toda a sociedade. Exatamente. Por isso existem exercícios como o do dia 20, que são focados em ajudar os outros e resolver problemas globais. A salvação individual e a universal são inseparáveis nessa filosofia. Você se eleva ao elevar os outros. Ok, então, recapitulando. O que temos é um sistema holístico. Ele junta concentração no corpo, simbologia numérica,
visualização, uma intenção espiritual muito clara. E com diretrizes. Isso, o material dá algumas diretrizes de como praticar. Usar a intuição, não só a lógica, ter disciplina e manter a consistência, alinhando o número do exercício ao dia do calendário. Em resumo, o sistema se apresenta como uma tecnologia da informação para a própria existência. A proposta é tirar o indivíduo do lugar de observador passivo da realidade e colocá-lo no assento do piloto. Como um criador ativo, consciente e, em última análise, eterno. A frase final do resumo que analisamos encapsula tudo perfeitamente. A eternidade se multiplica pelos atos do Criador. E esses exercícios seriam a forma de se tornar um participante ativo nessa multiplicação. Isso nos deixa com uma questão final para refletir. O material insiste que os exercícios devem ser guiados pela intuição, pela voz interior, e não apenas pela lógica. Isso levanta uma pergunta. Num sistema tão estruturado, com sequências numéricas e geometrias tão precisas, qual é o verdadeiro papel da intuição? Se os números e as formas são a ciência exata do sistema, a intuição seria o talento do artista que a opera. E como essa colaboração entre estrutura rígida e sentimento intuitivo pode desafiar a nossa forma muitas vezes puramente lógica de tentar resolver os problemas.